Fica insistindo. Bom, estamos ao vivo. Estamos ao vivo. E como que eu faço pra encontrar aqui, será? Ok. Eu sento no meio, é? É isso mesmo? Abre você, linda. Oi, linda. Guilherme, abre aí a live, cara, pra você participar com a gente. Mas, pra parecer que a gente tá mas a minha pessoas... cabeça vai ficar bem em cima aqui, ó. Mas por que eu não consigo achar essa live? Aonde que eu acho ela? Porque você não é importante, né, Isaac? Isaac, Vai um você pouquinho sabe mais achar a pra lá. live aí? Oi? Deixa eu fazer uma cocita. Já tá transmitindo? Já tá transmitindo, claro. Só não tem ninguém assistindo. Ainda. Temos só a Carol, o Gui e o Kiko. Pra vocês que estão chegando agora, deixa eu mostrar os barulhos aqui. Não mostra aí. Kiko, meu esposo, Gui, esposo da Nayeli, e a Carol, esposa do Isaac. Ali tá o nosso lanchinho, porque ninguém é de ferro, depois da live. Comes e bebes aqui, né? Você só veio pra isso, Gui? Não é melhor fazer com a câmera de trás? Com a câmera de trás? Pode ser também, vamos lá? Tá bom, vamos lá. Meninos, vocês enquadram a gente aí? Ah, exatamente, melhor. Eu quero... Você pegou minha Bíblia? Ah, Que versão transformadora Mas tem uns é outro nível. apagar uma luz. Cara, assim, apagar uma no corredor. Tá na rádio, peraí que eu vou compartilhar. Tirou conta, entendeu? E essa aqui tem uma apagar. Compartilhar também, então. Essa? E aí, tá boa? Se apagar ela, apaga todas aqui. Né? legal. Galera, chega mais, chega mais, chega mais, chega mais. Essa é a nossa primeira live do Contra a Cultura, para você que acompanha a gente na Rádio Novo Tempo, você que nos ouve através do podcast, para você que nos ouve, o que mais? Podcast? No site, né? No site. novotempo.com. Aliás, essa aqui é a nossa rede logo. do site, Tá lá no nosso site, novotempo.com/Contra a Cultura. Obrigada, seja bem-vindo, seja muito bem-vindo aqui ao nossa primeira live do Contra a Cultura. A galera Primeira tá live. compartilhando. Primeira. Sabe o que isso Primeira significa, e Bia? última? Não. Ah, bom. Eu ia perguntar que pode ser que talvez essa seja a estreia e a única. Deixa eu perguntar, tá legal a luz? Tá bacana? Confere aí, né? Confere aí, Nayeli, não, nós temos... Não, tá números. aqui, ó, tá aqui, ó. Agora, o que eu gostaria de saber, o pessoal que tá aí talvez saiba dizer, como que vai aparecer o comentário aqui? Eu vou Vai tá Vai aparecendo. aparecer o Não tá comentário. aparecendo ainda? Dá um flash aí, talvez. Os meninos Porque- vão monitorando aí também, tá? Flash, comentários, temos. Dá um aumento no vídeo aí, é isso, que aí vai começar a aparecer tudo Joia. melhor. Comentários. Muito Vamos bem. ver, eu só Que é o mais preciso importante. aprender a compartilhar isso Bom, aqui que eu não tô eles conseguindo. estão fazendo ali os compartilhamentos. Tô colocando daqui a as outras pouquinho- páginas todas. daqui a Mas pouquinho- você tinha perguntado que era a primeira live, Não é a né? primeira e a última, não. Não é a primeira e a última. Eu Mas, espero que não seja a última. mas sendo a primeira live, sabe o que isso significa? É. Que a gente não faz ideia do que a gente vai fazer a partir de agora. Não, é o seguinte, sem roteiro como sempre, né? Esses dias eu tava É. na igreja de Curitiba, a igreja adventista de Curitiba, e aí chegou um amigo, né, um colega, e aí ele chegou e falou assim, viu, eu escuto muito Contra a Cultura, pra mim é o programa que mais me aproxima, assim, da lição, do conteúdo bíblico e tal, pra mim é o conteúdo especial. E aí eu falei pra ele, cara, que legal, ele, olha, eu compartilho, eu gosto de mostrar o Contra a Cultura para amigos meus que não acreditam muito em religião, ou não vão à igreja, e Tipo sempre- tipo você, tipo eu também, tipo a Nayeli, né? Uhum. E aí é o seguinte, galera, eu tô enrolando aqui, eu esqueci o que eu ia falar, eu ia falar do menino lá, esqueci. Então segura essa, que o Fernando Fox Rosales falou assim, segundo a Nayeli, e ele escreveu Nayeli, e Nayeli Prepare-se. corretamente em grego, segundo ele agora eu em lembrei o que eu ia grego, falar. vai ter brindes hoje. Brindes? A gente se lascou, então. Traz Olha lá, Guilherme, traz Pega duas o taças pãozinho. pra gente com suco dentro. Ah, eu sei, Vai ter traz brinde aquele hoje. brinde ali, ó. Pode trazer. Esse aviãozinho mesmo. Não, ele... Tintim, Bianca tá muito devagar na piadinha. Tá. Vai ter brinde? Vai ter Nossa, brinde? bastante gente. Como que a gente Tá. manda um Manda beijo uma pra todo luzinha mundo? Não, Érica é zoeira. Pode Santos. voltar, o menino foi buscar de verdade. Ó, Jailson falou que pode melhorar um pouquinho a luz. Pode melhorar um pouquinho a luz? Pode Vocês melhorar. acendem aqui? Acendem. Vamos ver. Feliz sábado, Alex Júnior. Um beijo pra você, pra sua esposa e seu filho lá de Pernambuco. Opa! Quem mais? Feliz Mandem sábado, abraços. risadinha. Quem é o risadinha?
Risadinha, pra quem não sabe, num dos episódios que a gente gravou nessa temporada, a gente revelou aí que Isaac é o quê? Em grego ou hebraico? Hebraico. Hebraico significa risadinha, que é naquele episódio onde Sara riu quando o anjo falou, olha, você vai ter um filho, hein? Ela, mas como assim? Tenho 99 anos e eu não vou ter filho? E ela riu. E aí ficou risadinha, pegou. Então, ó, agora estamos ao vivo aqui. Ao vivo? 135 pessoas já. Lembrei o que eu ia falar. Aquele meu amigo lá de Curitiba, ele falou assim, viu, vocês ensaiam pra fazer os episódios? Sempre. Aí eu falei assim, na verdade, nunca ensaiamos nada. E essa live, ela, mais uma vez... Tá aí pra isso. Então a gente devia seguir o roteiro que a galera tá pedindo. O Hermes Macedo falou que propõe a Bíblia Nova Versão Transformadora como brinde. Aqui a gente tá assim, ó. Olha aí. Tá bom, beleza. Você tem um kit enorme aqui, tem que dar mesmo pras pessoas. Eu tenho mais uma Bíblia, ó, traz aqui produção. A gente tem uma produção aqui, gente. Dá uma pra mim, olha cara. aqui, ó. Então, em rede nacional, estou presenteando Nayeli Leite com uma Bíblia transformadora. E eu serei transformada oficialmente agora. Essa Bíblia pode ser sua, tá bom? Participa aqui com a gente. Tá, mas tem que ter um critério aí. Ela tá falando, eu quero uma. Então tá, então uma palavra. Pra gente saber que essa pessoa tá participando do sorteio. Eu quero... Como é que a gente sorteia as coisas, geralmente? Na live. Na live? Pesquisa aí como é que você sorteia alguma depois coisa. a gente vê nos comentários. É verdade, a gente vai dar um jeito. Trampo, mas a gente faz. Coloca aí, hashtag Somos Contra a Cultura. Top. A gente vai dar um jeito de sortear isso e a gente entra em contato com você então pra mandar isso daí. Hashtag Somos Contra a Cultura, beleza? Pra você participar aí Não vai e ter ganhar nenhuma esse pergunta, só vai ser, tipo, todo mundo que fizer essa hashtag, depois vai rolar um sorteio em quem fez a hashtag. Hashtag com a pergunta legal, assim. Ah, é? Não, já sei, Nossa, já tá sei. difícil. Já Eu sei, acho que eu não já ia sei. poder participar. Você vai falar assim, ó, o que a carta aos Gálatas significou pra mim? Legal, Não pra mim, Isaac Rezende, pra você, no caso, que vai comentar. Então, você fala assim, ó, eu estudei a lição aqui, acompanhei a temporada dos Gálatas, acompanhei os 14 episódios. Pode ser que não, né? Mas você finge que você escuta a gente. Aí você vai falar assim, ó, eu aprendi que Paulo me ensinou isso, eu aprendi por causa disso, daquilo, e coloca no fim. Hashtag Somos Contra a Cultura. Beleza, então? A gente vai tentar ler alguns aqui. Então, né? show. Pode mandar pergunta também, se você quiser, sua dúvida em relação a qualquer uma dos temas Acho da legal que lição. as pessoas mandem. Não faço ideia se a gente perguntas. sabe responder. Legal. Então, beleza? Fechou? Brinde pra você no final dessa live. A gente vai correr com o tempo. Hoje nós teremos essa... Bom, o episódio é sempre 20 minutos. 25 minutos, na verdade. Todo Contra a Cultura tem 25 minutos. Essa live aproximadamente vai durar por volta de 40, 120, 45 minutos. 150. 45 minutos por aí. Mas Ó, beijo pra Maceió, da Sabizerra. Sabizerra. Tô ligado. Beijo para Maceió. E um beijo, beijo Maceió. então pro Luan Pérez, que disse que já foi membro da igreja, agora tá afastado, mas que é de Vitória, até ia gravar um CD. Pediu pra mandar um oi pra ele. Oi, então, Luan. Oi, Luan. Continua cantando aí, cara. Não desiste não. Gurupino Tocantins, Ei, ó. Olha! Gurupino Tocantins, acompanhando sempre o Contra a Cultura. Ah, que legal. Então antes da gente começar, de fato, só dar São um José dos resumão. Campos, aqui do lado, ó. Pra gente dar um resumão daqui a pouquinho, fala aí o episódio que você mais gostou, o que você sentiu do Contra a Cultura nessa temporada, quem são seus apresentadores preferidos? Não? Mas como assim apresentadores? Não há apresentadores. Todos nós somos, como não? Não? Por quê? Apresentador é o que apresenta conteúdo? Poxa. Então, diga aí, quem é o seu apresentador preferido? Aí você pode ganhar essa Bíblia que está aqui na brincadeira. Coloque aí quem é seu apresentador favorito, que é a Bianca. Aí, se você falar que é a Bianca, você vai ganhar uma Bíblia. Até parece. Até porque teve um episódio desse, não sei se já foi pro ar esse episódio, Você que começou. a Bianca fez greve de silêncio. Sim, já foi. Já foi. Que ela não estava sendo valorizada, ela fez greve de silêncio. Não, na verdade, todo episódio não sou valorizada. Vamos perguntar uma coisa pra gurizada? Pergunta. Você fica enchendo o saco, será que eles querem que tenha música hoje? Uma música Então, pelo é menos? isso que eu ia falar. Uma música de Nayeli Leite. Eu detesto que ela me chame de Nayeli Leite. É seu nome artístico. Meu nome é Nayeli Paroski, né? Em homenagem ao meu marido. Não, é seu nome de casado, seu nome é artístico, conhecidíssimo. Igual você, que é Bianca Oliveira, né? No Mas a Cília. Bianca Oliveira Melhorança Cília.
Bianca Valéria Oliveira? Isso, Valéria. Vamos chamar você de Valéria hoje. Beleza. Vocês são Mais uma graça. abraços? Ah, é? Araçoiaba da Serra, Beijo Maringá, pra no você. Paraná. Ó, Maringá, conhece André Meira? Não André Meira, conheço. Um beijo pra minha cidade natal, Maringá. Inclusive o Contra a Cultura esteve lá esses dias, Verdade. né? A gente Muito fez uma legal. programação lá na igreja do Jardim Iguaçu, foi muito massa. Beijo pro meu professor. Não, beijo não. Um oi másculo pro meu professor Alan Novaes. Tá Opa! acompanhando a gente Legal. aqui. Professor Alan Novaes participando aqui com a gente, legal. Olha que legal, a Erika Santos falou assim: pra mim essa lição foi demais, aprendi muita coisa com o nosso querido Paulo e meu apresentador favorito é o Isaac. Toma. O Isaac é o que mais fala, justo. Tá, muito justo. Nada, só esse que eu ia ler. Quero mais comentários. Só se o Isaac cantar, só a favor. Ó, o Adriano Valentim falando aqui, ó. Ele escolheu o apresentador favorito dele, que no caso sou eu, a Bianca e a Nayeli. Muito bem! Muito bom. Arapongas, hashtag risadinha. Hashtag risadinha. Olha só, Medicilândia a Dani do falou Pará. que a minha risada é ótima. Eu acho a minha risada um escândalo que eu deveria parar de rir. Amém. Obrigada, querida, por Eu você preciso pensar de um dessa celular, forma. porque o meu tá filmando, e aí, os meus amigos mandando abraço, você não pode me Tá, dizer. vamos cantar uma música. Ó, Isaac, então? deixa elas Vamos cantar conversar, uma vou ficar música. calado agora. Ah, é? Uhum. Primeiro dia assistindo Contra a Cultura, estou amando. Olha só, você tá entrando em contato com a gente pela primeira vez? Vou falar dos canais também pra você ouvir todos os nossos episódios, tá? novotempo.com/contracultura. Nós já gravamos mais de 70 episódios. 70 Essa episódios. semana agora vai ao ar 73. 73 episódios, né? Essa semana agora. Sábado agora. Sábado Amanhã. agora. Amanhã. Que começa Uma a nova nossa temporada. nova temporada. Cadê? A nossa nova temporada vai falar sobre Pega a lição aí, romanos. roxinha. A gente teve um investimento aí de tempo para falar 13 lições sobre Gálatas e agora sobre Romanos. Romanos. Paulo aí mandando ver E eu acho que pra Romanos. Humanos. eu tenho a sensação de que é bem complementar, né? Parece assim, que enjoativo, vamos ficar numa matemática meio parecida, mas na verdade é bastante complementar. Então, Muita a coisa partir de legal. amanhã, e o Contra a Cultura inédito vai ao ar domingo, já para Na falar rádio. sobre o primeiro episódio já de Romanos, na Rádio Novo Tempo. Então, se aí na sua cidade tem Rádio Novo Tempo, canal aberto, você vai conferir esse nosso primeiro episódio às 4h30 da tarde no domingo, e tem reprise terça-feira às 6h30 da tarde, tá bom? E nas redes sociais, E na nas redes página. sociais. Sábado, o podcast já está disponível. Inclusive no feed também do podcast, se você Tá, tiver podcast, cadastrado. né? Tem uma galera que me pergunta sobre podcast. Bianca, eu quero ouvir vocês em podcast, mas o que é isso? Como é que eu ouço no podcast? Como é que a gente pode explicar pra galera? Se você tem aí seu celular, se ele for Android, você baixa aí algum aplicativo para podcast. Entra no Google Store, né? Que chama? Entra lá no Google Store, Google Play, sei lá. Digita podcast, ele vai te oferecer aí vários aplicativos para isso. Você instala o que você achar melhor. E aí você só coloca lá na busca Contra a Cultura, vai aparecer a nossa logo, que é essa logo aqui, ó. Tá vendo? E aí você se cadastra lá e toda semana você vai receber o episódio. E ele vai ao ar no podcast, se tudo der certo. Geralmente às vezes dá um atrasinho, mas geralmente sábado às 15 horas já está disponível lá no E site. pra você que tem iOS, sistema operacional iOS, o iPhone e tal, você já tem um aplicativo podcast no seu celular. Faz uma busca aí, Automático. já tem automático no seu celular. Clica, vai abrir o aplicativo, você digita lá Contra a Cultura no campo de busca, assina o nosso canal. Aí, Bianca, paga? Não paga, é de graça. E você já vai ter acesso a todo o nosso conteúdo. Mas podcast eu posso ouvir aonde? Você pode ouvir no seu carro, na sua casa, enquanto você faz exercício. Você pode ouvir offline, não precisa de internet. Isso que é o mais legal. Você pode ouvir onde e quando você Precisa quiser. para baixar, né? Você baixa na internet e depois leva para ouvir. Você baixa no seu celular e pode ouvir onde você Ó, quiser. Alguém falou aqui, ó. Vocês não vão falar nada da Maiara? Estranho. A gente excluiu ela. Na verdade, a gente descobriu que ela não era um acréscimo, não era uma coisa boa. Maiara, gente, tinha compromisso, nós insistimos, ficamos de joelho aos pés de Maiara Costa. Eu adoro falar o nome e sobrenome das Sim. pessoas. É muito jornalista. Maiara isso. Carolina Costa. Maiara Carolina Da Costa. Caroline, não? Pode ser. Maiara Carol Costa.
e ela tinha compromisso hoje, não pôde estar aqui. Mas ela está servindo alguma igreja em algum lugar desse A Maiara país. está segurando a câmera, talvez? Não, ela não está aqui, mas um beijo pra Maiara. Aliás, a Maiara, cara, foi uma aquisição. E olha, eu vou tanto falar, uma de coisa que o cultura. pessoal não sabe é que Bianca foi muito resistente. Bianca Eu? falou, Maiara, não sei não, que é muita mulher. Você vê uma mulher que não briga pelas mulheres. Tá tudo errado nesse mundo. Até parece. Ó, Mas eu gostei o muito time do... tá completo. Quarteto aí. Nayeli, Maiara, Nayeli Leite, Maiara Costa, Bianca Oliveira e Isaac Rezende pra formar o time do Contra a Cultura. Beleza? Você ia mandar mais um Show. abraço? Eu ia mandar abraço não, na verdade a gente tinha perguntado para as pessoas o que elas diriam que foi a lição, né, como que foi esse trimestre. E daí o Luiz Paulo Biagio disse assim, mesmo sendo adventista há 6 anos, essa lição foi libertadora para mim. A fé me foi apresentada através de obras, apenas de obras, e só agora aprendi que somos todos salvos pela graça. Legal. Que legal. E é muito engraçado isso, porque por mais que a gente tenha sido ensinado em alguns momentos que a fé é pela graça, a salvação é pela graça, através da fé e tal, no fundo a gente sempre tem um negócio de obras que então você revisitar as cartas de Paulo, acho que trouxe libertação para todo mundo. É um momento da gente lembrar mais uma vez que não tem mérito nenhum em mim, no que eu faço, que é simplesmente pela misericórdia e graça de Deus. Nessa lição, quase todos, né, nessa temporada do Contra a Cultura, nessa lição da Escola Sabatina desse trimestre, para mim foi muito significativo, mais uma vez, isso de nós relembrarmos essa questão de que não há mérito em nós para merecermos algo. Esse lance também de a meritocracia que é incutida mesmo na sociedade, que não adianta, tudo. A sociedade é por mérito. A gente até inventou um verso bíblico, né? Ah, é? Quem cedo madruga, Deus ajuda. Pois é, exatamente. Isso é um... É o que a sociedade pensa, né? A meritocracia. Então isso entra pro nosso relacionamento com Cristo. E aí pra mim ficou muito marcado a palavrinha mais, que é o seguinte... Não, eu sou salvo pela graça, mas... Sim, não, é de lei, assim, de lei. sabe? Sai junto com a respiração. Exatamente. Tirar isso do meu vocabulário nesse trimestre foi muito legal. Porque você começa a falar assim, não, peraí, eu aceito essa graça, eu aceito essa misericórdia, eu aceito esse sacrifício, eu aceito Jesus na minha vida. Isso é muito, muito importante, né? Me tirar da reta e colocar realmente Jesus como fonte de toda a minha salvação. É tão real esse negócio que a gente viveu uma experiência numa semana de oração que a gente assistiu e que a pessoa que estava fazendo essa semana de oração montou um teste para saber qual o seu nível de salvação. E era para as pessoas participarem mesmo, responderem esse teste. E no final, aliás, no dia seguinte, a gente fez uma análise. O site monta uma análise das respostas e aí você vai ver que ainda tem uma porcentagem muito grande de pessoas que acredita nesse mais, né? Eu sou salvo pela graça, mas a minha obediência me torna relevante perante Deus, entendeu? E as pessoas marcavam sim. Então ainda tem muita gente que acredita que não entendeu que não tem nada meu aqui. Ó, a Érica Santos, eu só não sei de onde ela é, mas ela tá colocando aqui, ó. Essa lição, essa temporada do Contra a Cultura e essa lição da Escola Sabatina, pra mim foi muito boa, pois a nossa igreja não fala muito sobre salvação pela graça. A gente acaba pregando muito na igreja sobre a guarda dos mandamentos, no caso da igreja adventista, a guarda do sábado e tal, e essa lição abriu muito os meus olhos. Legal. Valeu, Érica, pela sua participação. A Ediane Almeida também, ela coloca aqui, por mais que saibamos que a salvação é pela fé e não pelas obras, há vezes que ao realizarmos boas ações, acreditamos ter algum mérito nisso que pontua a salvação. Aconteceu recentemente um episódio que eu achei muito interessante, curioso. E aí, mais uma vez, a gente entrou na questão da selfie da misericórdia. Sabe aquela que você ajuda alguém, aí você... estou aqui e tal, ajudando, é tão bom fazer o bem para as pessoas e tal, nananã. Assim, há mal em fazer isso? Creio que não há mal. Mas a motivação para você fazer essa selfie, ou querer falar para todo mundo que você está ajudando alguém,
é um negócio pra gente parar pra pensar. Eu já fiz muito isso, sabe? E aí comecei a dar uma pensada nessa nossa ajuda aí, né, pras pessoas, e você divulgar isso pra outras. É que é difícil a gente tirar. Sempre volta pra questão do orgulho, né? Que é o centro de todos os nossos problemas. Né? No fundo a gente vai acabar se orgulhando. Não sei se a gente até comentou uma vez numa live, num episódio, a história do monge. Não foi num episódio que a gente contou a história do monge? Acho que foi, mas não foi na temporada, foi na temporada passada. Certo, mas é válido de lembrar, né? Um monge e tal, que ele era muito ajudador conforme ele estava andando com o pessoal que seguia ele. São Francisco. Foi. Ele entregando, você tá passando frio, toma meu casaco. Você tá sem sapato, toma o meu. E aí no final, quando ele não tinha mais nada pra dar, o que foi que ele deu mesmo? Ele deu a bata dele. A toga, né? Sei lá como é que chama aquilo. Também não sei. Ficou só com aquela. E daí ele deu, e depois que ele deu, ele começou a chorar. E as pessoas estavam seguindo ele, não conseguiam entender. E começaram a perguntar pra ele, mas por que você tá chorando? Porque eu fiquei orgulhoso, eu falei, nossa, que bonito, que eu odeio. Em cima disso aí que você tá falando. Um beijo pro Stout, Lisandro Stout, que já foi diretor da TV Novo Tempo. Nosso chefe. Sempre, né? Nosso chefe aí. Um beijo pra você, Stout, pra Thaís também. Lá dos Estados Unidos, né? Lá dos Estados Unidos, estão acompanhando a gente aqui. Um beijo. Em cima disso que a Nayeli falou, o Bruno Ribeiro Nascimento, abraço pro meu amigo Bruno, ele falou o seguinte: o Evangelho ele nos liberta do egoísmo de usar as nossas boas obras para a autossalvação, para adquirir um pedaço do céu, uma vez que eu não preciso ganhar o favor de Deus para ser salvo, a minha única motivação será fazer o que é certo por amor e não para tentar ganhar alguma coisa. Que é exatamente isso. Se a gente faz as nossas boas obras, e não se confunda, a gente é chamado assim para obras. O cristão, ele precisa produzir obras, mas essas obras elas são fruto, entendeu? Ela precisa ser um fruto daquilo daquele que eu fui plantado. Entendeu? E essas obras, esses frutos, eles não são egoístas. Eles não têm essa motivação de falar assim, nossa, como eu sou bom, como eu mereço algo em troca, como eu preciso ser salvo, porque, olha, eu não posso deixar... Não é possível que eu não vou pro céu, né? Esse dia eu já me peguei pensando assim, né? Nossa, tem tanta gente ruim nesse mundo, né? Deus não vai me mandar pro céu só porque eu fiz isso. Esses meus pecados parecem tão bobinhos perto de tanta coisa que acontece. A gente pensa muito nisso, né? O legalismo também do jeito invertido, né? Sim. E Paulo no Gálatas ele está falando isso, gente, vocês precisam entender uma coisa, são coisas separadas que caminham juntas, né? Essa que é a ideia. Então, uma vez que eu entendo que tudo que eu sou hoje eu recebi por causa de Deus, inclusive a minha salvação, eu entendo que eu não preciso viver motivado por essa ideia de que não, eu não posso fazer isso, senão eu vou me perder, eu não posso fazer isso, senão eu vou perder o céu, ou eu tenho que fazer isso para Deus poder me salvar. Eu simplesmente vou servir as pessoas porque eu falo, cara, eu não tenho que fazer nada para ser salvo. Então como é que eu vou gastar meu tempo? Aí Deus vai falar assim, então, gasta seu tempo com quem ainda não foi salvo, vai servir, vai viver esses frutos que o Espírito faz na gente. O Fernando Fox Rosales, ele tá dizendo aqui pra gente: demorei 34 anos para entender sobre a graça. Agradeço a Deus pelo estudo e pelas ferramentas, como o Contra a Cultura, que Deus colocou para que pudesse me sentir salvo. E com isso, partir mais tranquilo para a missão. Obrigada. Obrigada a você, Fernando. Que bom que o Contra a Cultura e outras tantas ferramentas também para o estudo da palavra, acesso em outras informações, está ajudando você também. Gostei aqui do que o Edil Wilson falou também. O importante da lição foi colocar na perspectiva correta. Um dos pontos que mais me chamou a atenção foi o das primeiras lições, pois eu consegui entender melhor que o Evangelho é mais do que comportamento ou estilo de vida. O Evangelho é a própria vida. Massa. Que é o que a gente já falou várias vezes, a gente falou no Código Aberto também, que não existe a dicotomia, não está separado a minha vida regular do trabalho e a minha vida espiritual. A vida espiritual é o completo, tudo que eu faço faz parte disso, né? A Micaela Souza, olha só o que ela disse, eu achei bem legal. Uma das coisas que mais me marcou nessa temporada e nessa lição foi o comentário de um de vocês, em um dos episódios, vocês disseram assim, que se você não faz algo porque tem uma lei que te diz para não fazer isso, isso só mostra como a sua natureza é cheia de pecado, cheia de maldade.
e que seguir a lei não te torna bom, só mostra a sua miserável condição. Esse é exatamente o ponto de Paulo. Tá falando assim, se você está debaixo da lei, isso só mostra o quanto você é ruim. Né? Você chega assim, gente, chega na igreja, né? Eu já vi um pastor fazendo isso. Gente, por que vocês não matam? Porque a lei de Deus diz que não pode. Então se não tivesse a lei, tava todo mundo matando. É isso. Então, porque não pode, você não faz. É a mesma coisa, por que a gente não atravessa o sinal vermelho? Não atravessa, né? Porque não pode. Mas se pudesse, estava todo mundo furando na frente do outro. Ou seja, a lei, ela vem para mostrar o seguinte, gente, eu só preciso falar para vocês que não pode matar, porque vocês são os assassinos. Se vocês fossem gente boa, não precisaria ter lei. A minha simples presença na frente de vocês, né, Deus falando, já seria o suficiente para inspirar vocês a fazer o que é certo. Mas a gente é tão depravado, como ela lembrou aí, que é o que a gente acaba fazendo. Tem gente nova aqui que não conhece a razão do programa se chamar Contra a Cultura. Programa não, é um podcast, não sei se seria um programa. A gente poderia explicar pra eles, né? É fácil, a gente é contra a cultura. Não, exatamente. Errou, feio, né? Contra a cultura é uma palavra só, não é contra a cultura, né? Teve gente, nossa, mas vocês são contra a cultura? Não. É contra a cultura. Contra a cultura, se você olhar no dicionário, ou se você ir para a parte etimológica da palavra, significa ir além do senso comum, ir além do que a maioria das pessoas pensam. Ou seja, você não está indo contra, mas você está saindo da média. Isso é legal, porque ir contra parece que você vai bater nas pessoas, né? Eu não gosto muito dessa palavra. É bem inspirado em Romanos 12:2, né? Não vos conformeis com o padrão deste mundo, ou seja, com a cultura, com a filosofia, com o jeito que o mundo propõe a gente pensar, né? Que é baseado no egoísmo, no esforço próprio, que é tudo isso que a gente está falando aqui, nesse legalismo, nessa coisa de querer receber por algo que você fez. Não, gente. Vamos pensar do jeito do reino. O reino é contracultural. Jesus era contracultural. Porque num lugar onde todo mundo esperava o favor de Deus, porque a pessoa tinha saúde, né? Tinha prosperidade, Jesus chega e fala assim, ó, bem-aventurados os pobres de espírito. Isso é contracultura. Isso aí é contra o senso comum, não. Mas como é que o pobre é abençoado por Deus? Isso é o reino de Deus, gente, chegando e fazendo essa diferença toda. Por isso que o Evangelho clama pelo diferente, que é o slogan do podcast, do programa. Beleza? Respondido? Eu queria falar uma coisa que não tem nada a ver, mas tem... Eu sempre falo essa frase. Porque eu não gosto, não tem nada a ver, mas tem tudo a ver. Claro. Que assim, eu escuto muito... Seu cabelo aí? Mas tem nada de novo no meu cabelo, tá tudo igual. Seu cabelo tá muito contra a cultura hoje. Não. Tudo bem, a pessoa... Vamos focar então. Não, assim, eu escuto muita gente falar, não, eu não estudo mais a lição, não. É muito chato. Muito repetitivo. Aquela lição lá é coisa... entrei. Produção, abre a porta aqui. Abre o vidrinho pra entrar um ventinho. Produção. Produção. E aí, o que acontece? Eu tava pensando nisso. Eu acho que em algum momento, todos nós que somos jovens, que eu me considero muito jovem ainda. Jovens de valor. Quem achou que não ia ter música? Mensageiros do Senhor. Já se pegou assim, achando meio mesma coisa de sempre e tal. E aí, quando a Bianca veio falar pra mim da possibilidade de a gente se juntar pra estudar e surgiu a lição como pauta, né? Eu falei, não sei, porque fazer as mesmas coisas, o que a gente vai falar? Não vai ser meio igual a lição da escola sabatina no sábado de manhã e tal. E aí a gente vai ver o seguinte, que isso transformou minha perspectiva em relação ao estudo da lição. Que na verdade o estudo da lição é o estudo da Bíblia, não é a lição. Então, a gente fazer a leitura do texto corrido traz uma nova perspectiva. A gente já falou isso em alguns episódios, mas talvez você seja novo aí. Vale a pena você pegar, a lição da escola sabatina é sobre Romanos. Vai começar amanhã, pega Romanos, lê inteiro. Sempre lê inteiro. Depois você volta e vai. A lição vai trazer assim, né? De qual texto a qual texto mais ou menos ela vai durante a semana, e você vai seguindo aquele texto, vai estudando. Tem muitas bíblias com versões diferentes, tem muitas bíblias com comentários extras embaixo, que é isso que vai te acrescentar. Então, estudar a lição, na verdade, é uma coisa muito ótima. E eu acho que o que transforma o estudo da lição é a comunidade. Estudar sozinho talvez não seja tão especial, mas quando a gente estuda com outras pessoas, você traz uma visão. Exato. Eu falo, eu trago às vezes perguntas e assim todo mundo se acrescenta, todo mundo
traz benefício. Isso que você falou também, eu concordo e friso mais uma vez. Estudar, o estudo, é legal você ter o seu, né, ali sozinho, mas você discutir isso com os amigos. Claro. Quando a gente faz o Contra a Cultura, todo episódio é assim. Antes da gente começar o 3, 2, 1 gravando, a gente sempre dá uma discutida antes. Pô, mas você já parou pra pensar nisso? Ó, não entendi isso. O que você acha? Mas vamos lá, vamos pro texto. Vamos ler. O que essa semana a lição tá propondo? O texto-chave, o que é e tal. Vamos ler. Ir pra palavra é a coisa mais gostosa que tem. Porque você lê um texto e quando você lê de novo, lê parece outra vez, que parece vai que vai abrindo abrindo um negócio. mais. Isso é muito legal. Quando a Bíblia fala assim, e conhecereis a verdade vos libertará, é porque libertará mesmo. E nem sempre vai libertar das coisas que você imagina que vai. Mas vai te libertar dos seus preconceitos, das suas ideias preconcebidas e equivocadas. Vai te libertar de um conceito que alguém passou pra você lá atrás, que não se aplica, que não é bíblico. Muitas vezes carrega um peso bíblico, mas não é bíblico. Então, se você não entrar em contato com a sua Bíblia, você não tem como saber se é bíblico ou não é. Antes de você falar, Isaac, eu quero, você que está assistindo a live agora, e tá, meu Deus, o que esses três aí estão falando? Nós somos o pessoal do Contra a Cultura, um podcast oficial do Código Aberto, que é o programa da TV Novo Tempo, para falar sobre o estudo da lição. O apresentador é o nosso amigo queridíssimo, que também faz parte do Contra a Cultura, tá meio sumido, mas fez parte do começo, né? O Thiago Rodrigues. Vai voltar. Saudades, Thiago! Um beijo pra você, Thiago Rodrigues. E a gente, no começo da live, lançou uma promoção, hashtag. Tarará. Hashtag Somos Contra a Cultura. E você, antes de usar essa hashtag, você coloca qual foi o ponto alto aí desse trimestre ou dessa temporada da lição da Mas Escola chamou a atenção Sabatina. na carta dos Gálatas. Exatamente, que mais chamou a atenção na carta dos Gálatas. Você escreve e aí, não sei quem dos três vai, né, pegar todos esses nomes. Aliás, tem vários aqui que participaram. Com certeza sou eu, tá? Que eu E já aí você sei. pode ganhar essa Bíblia aqui, nova versão transformadora Sou do eu. mundo cristão, tá bom? Você pode participar com a gente. Eu quero polemizar, nisso, mas tá. depois que você lê aí, vai. E falando nisso, o meu amigo Lucas Cambraia, ou Cambraia, até hoje eu não sei, tá? Um abraço pro Lucas. Cumbraia, my lord, cumbraia. O que é isso? Era pra ser uma gracinha, mas não foi muito engraçado. Ele comentou aqui, ó, que pra ele um dos pontos mais altos que ele achou bem marcante aqui nessa temporada do Contra a Cultura foi quando a gente fez aquele episódio do Cristo Inútil, lembra? Ah, é. Que até o título chama a atenção, Cristo Inútil. É a cara do Macaulay Culkin. Não, e na capinha do episódio tá uma estátua de Jesus fazendo assim, ó. Só que o dedo anelar tá quebrado, então ele tá tipo assim, ó. Mas por quê? Ele tá falando aqui, olha, se as nossas boas ações têm a capacidade de nos salvar, então por que Cristo morreu? Esse foi o grande resumo de Paulo, né? Ele fala assim, olha, se as nossas boas obras pudessem nos salvar, Cristo morreu de forma inútil. E se ele morreu de forma inútil, a morte dele, o sacrifício dele foi tudo inútil. Então para que ele fez isso? Se bastasse a gente se comportar bem. Mas é justamente essa nossa inabilidade de fazer o que é certo por esforço próprio que faz com que ele tenha que vir e morrer por nós. Então, perguntando aqui... Estão pedindo pra gente cantar nós três, hein? O Isaac não vai conseguir a escapar gente hoje, não não. ensaiou, gente. Isso eu Ah. acho que não vai rolar. Talvez role uma musiquinha próxima. da Nayeli Leite aqui na live, tá? Tô garantindo nada, não. Exclusividade pura pra você, tá bom? Tá, deixa eu polemizar. Aliás, essa é a função da Nayeli do Contra a Cultura, polemizar, vai. Mas é polêmica positiva, não tem nada que é pra causar Polêmica do briga, bem. intriga, é polêmica do bem. Não imite Olha Gaspar só, Noé. Gálatas daí vai falar da liberdade em Cristo. Ela tá tentando achar Gálatas, mas ela não acha. Gente, Ó, quem toma daí aqui, já viu toma quantas aqui, ó. vezes eu já abri? Aí eu abro e falo assim, não vou usar agora não, daí eu fecho e guardo. É que nem a menina que a menina não. Mas essa Bíblia aqui é mais legal, hein? O Stanley Fernandes falou aqui, ó, gostei muito da lição, só que depois de estudar a lição e ouvir os podcasts, tive a impressão de que nunca li Gálatas. É Então, tipo a Nayeli tentando achar os Gálatas ali. tá bom, muito legal. Beleza, liberdade em Cristo lá no capítulo 5, né? 5 de Gálatas? É. Ó, acompanha aí, tá? Todos nós estamos com Bíblias. É legal você acompanhar aí na sua Bíblia Mas não também. vou ler nada não, Não vai quero não? só polemizar. Ah. Eu quero saber o seguinte, Entendi. se a gente pode ser livre em Cristo, quer dizer que a gente pode fazer qualquer coisa que a gente quiser? Uhum. Ah, é? Como assim? Como assim? A gente pode fazer o que a gente quiser. É pra isso que a gente foi liberto.
Porque se eu não posso fazer o que eu não quero, eu não estou livre, eu sou escravo. Entendeu? Agora, a grande ironia do Evangelho é que a nossa condição de pecado não permite que a gente faça o que a gente quer. E Paulo fala isso lá em Romanos, que a gente vai estudar agora, ele diz assim, ó, aquilo que eu quero fazer que é bom, eu não consigo fazer. Porque eu sou escravo da minha pecaminosidade. Já aquilo que é mal e que eu não quero fazer, isso eu faço naturalmente. Então, qual que é a grande ironia da nossa vida de pecado? A gente não é livre para fazer o que quer. Quando o Evangelho nos transforma e nos converte em Cristo, a gente se torna livre para fazer o que a gente quer. Só que aí entra a segunda grande ironia do Evangelho. É que quando a gente é transformado pela graça, a gente vai falar que nem Davi, alegra-me fazer o quê? A tua vontade. Então o que a gente quer fazer de todas as formas é a vontade de Deus. E a gente é livre para fazer isso, só que antes a gente não era. Então a gente é transformado. A questão chave que a gente nunca para prestar é que a graça ela é transformadora. Quando você tem um encontro com a graça, tem até um exemplo bem legal assim, que eu já ouvi alguns amigos pastores, né, dando que eles falam assim, se o Kiko é o esposo da Bianca, né? O Kiko tá ali atrás, vocês viram ali no começo do episódio, é só voltar aí depois. Se o Kiko chega aqui no apartamento todo esbaforido assim, fala assim, nossa, tem um negócio doido pra falar agora. Tava correndo aqui pra entrar no apartamento, veio uma carreta e me atropelou de cheio, assim, ó. Ah, graças a Deus tá tudo certo. Aí ele senta ali, né, tá tudo bem. A gente vai pensar duas coisas. Ou ele é um mentiroso, ou ele é um louco. Né? Porque não tem como ele ter sido atropelado por uma carreta e chegar aqui. Tá aqui. Ô, gente, nossa, eu adorei carreta. Esse exemplo, né? Porque não consigo imaginar o Kiko fazendo isso. Então, assim, quando você de fato tem um encontro com Cristo e você continua sendo a mesma pessoa que você era antes, ou você não teve encontro com ele, ou você é mentiroso, ou você não tá batendo bem das ideias. E quando a gente fala dessa transformação, é sempre válido lembrar, essa transformação, ela não é pautada pelo ser humano, assim, no sentido de que a gente categoriza muito, essa pessoa ela é transformada porque, bom, ela está sempre de saia longa, ela está sempre de terno, sabe? A gente não tem como pautar essa transformação, é Deus que transforma porque é um negócio interno, assim, tem muito mais a ver com a forma que você vive, a forma como você trata as pessoas, do que com meros comportamentos e questões estéticas, né? Então, a gente tem que sair da posição de julgador se a pessoa foi ou não transformada. Esse aqui não é o meu papel, nem é o seu papel. Mas que a gente busque daí a nossa aproximação de Deus para que haja transformação em nós. Sem se preocupar com a transformação do outro, assim, né? Olha, o Fernando Fox, ele tá mandando várias perguntas aqui. E acho que nada mais justo a gente colocar algumas perguntas que vocês estão fazendo aqui na live. Quem tá acompanhando a gente aí pelo Facebook da Rádio Novo Tempo. Antes de eu fazer a pergunta, é legal, gente, você compartilhar o link, que daí outras pessoas podem estudar a Bíblia com a gente e fechar esse supletivo de Gálatas para você ir... Pra você ir tinindo pra igreja amanhã. Eu usei isso. Como a juventude de hoje em dia costuma dizer, né? Eu falei tinindo no último episódio, a Nayeli tirou da minha cara. Não, mas é porque assim, você olha pra Bianca e você olha pra voz dela. Oi, boa tarde. Aí você pensa assim, uma mulher muito madura, uma mulher, sei lá, os seus 36 anos. Isso é uma guria, ela tem a minha idade, gente. É uma vergonha a pessoa usar tinindo. Tinindo, eu pensei que era normal. Não, tinindo é coisa de 60 anos. Então tá bom. Tinindo é normal, Olha se você só. tem uma máquina de voltar no futuro, no passado. Fernando disse o seguinte. Durante a temporada, vocês disseram que, para os judeus, não tinha divisão na lei entre moral, cerimonial e de saúde. Mas o guia apontou essa divisão. Por favor, explique melhor sobre isso. Quando a gente diz que não tem divisão, é no sentido da praxis, né? Da prática. Eles não tinham assim, não, agora eu vou fazer o que é certo cerimonialmente. Agora eu vou fazer o que é certo moralmente. Agora eu vou obedecer a Deus saudavelmente. Não, a lei de Deus é a lei de Deus, é a vontade dele, a gente vai viver. Isso não significa que eles tinham códigos para determinadas áreas da vida e eles seguiam essa coisa. A grande questão é que a gente tem uma vertente teológica muito antiga, especialmente dentro da Igreja Adventista, que até, na verdade, complementa uma pergunta que ele fez antes. Ele disse assim, Isaac, no primeiro episódio você falou que Gálatas foi uma carta muito importante para a Igreja Adventista, lá no começo da igreja. Por favor, fale mais sobre isso. É exatamente essa a questão. Quando a gente começou a estudar a Bíblia, a gente fazia de uma forma muito, assim,
combativa com as outras religiões e tal. E uma das formas de que a gente encontrava para poder interpretar alguns textos difíceis que a gente não conseguia, era usar outros textos para poder combater aquele texto, em vez de tentar entender o que aquele texto está dizendo. E por muito tempo, principalmente lá nos primeiros 40 anos da Igreja Adventista, a gente entendia que quando Paulo está falando assim que a gente não está mais debaixo da lei, ele está falando que na verdade a gente não está mais debaixo da lei cerimonial, que é lá os sacrifícios, né, os rituais do santuário, as festas, mas a lei moral ela continua válida. Só que Paulo ele não faz em nenhum momento essa distinção. Tanto é que lá em Romanos, a gente vai ver isso durante essa temporada, e ele fala assim, olha, eu não saberia o que matar é pecado se a lei não me dissesse. Então quando ele fala de lei, ele dá só exemplos morais, para ele deixar claro que ele está falando sim da lei moral. Só que ele não está falando da lei moral especificamente, ele está falando da lei como um todo. O que ele está querendo dizer no fim das contas não é que a lei está abolida. Toda lei ela é vigente, continua vigente hoje, só que o papel da lei não é o que a gente atribui a ele. A grande questão aqui não é qual lei foi ou deixou de ser. A questão é para que serve a lei? Essa que é a grande questão. Então, a gente teve em 1888 um grande evento na igreja, que foi uma das nossas assembleias gerais, ou seja, representantes da igreja no mundo todo se reuniram lá em Minneapolis para discutir, dentre várias coisas, essa questão. Não, de qual lei Paulo está falando lá em Gálatas? E aí a igreja se dividiu em duas alas. A que acreditava que não, ele está falando da lei moral, e a que acreditava que não, ele está falando da lei como um todo. A questão não é aqui o que foi abolido e o que não foi, a questão qual é o papel, né? E a igreja entendeu desde então, assim, demorou muito tempo, né? Mas para resumir, a igreja entendeu que de fato não é lei moral a questão aqui. O que Paulo está falando é a função da lei. Vocês não estão debaixo da lei porque vocês foram resgatados dessa maldição. Vocês foram libertos para viver acima da lei. E não é acima no sentido de desprezar. É que agora você está num patamar guiado pelo Espírito, onde a lei ela não é mais o teto, ela é o chão. Você está acima dela, porque o que você faz, ele fala aqui ó, no capítulo 5, verso 5, nós que vivemos pelo Espírito, esperamos ansiosamente receber pela fé a justiça que Deus nos prometeu, pois em Cristo Jesus não há benefício algum em ser ou não ser circuncidado, ou em guardar ou não a lei, ou em guardar ou não o sábado. A questão aqui não é essa, o que importa é a fé que se expressa pelo amor. Entendeu? Então, quando eu sou de fato convertido e o amor de Deus me transforma, eu passo a viver aquilo que Ele quer na minha vida. A minha vontade passa a ser a dele. Então, tudo que eu faço agora são boas obras, porque eu estou fazendo aquilo que é o caráter dele, porque Ele está agindo dentro de mim. E a gente precisa frisar isso de todas as formas. Nunca foi e nunca será para salvação, nem antes e nem depois. Não, eu tenho que continuar fazendo o que é certo, senão eu não vou ser salvo. Não! Isso é natural, se você está com ele, isso vai ser natural. Você não tem que se preocupar se vai ser salvo, não. Você tem que preocupar se... Né? Aconteceu alguma coisa aí? Bastidores? Tá tudo certo? Estamos no Aqui ar, aconteceu. Estamos com pouca energia aqui. Energia. Ah, é? Olha O só. celular tá morrendo. Depois eu quero muito o Face de vocês. Me adicionem, por favor. É a Erika Santos. Daí embaixo, o Giovanni. O Isaac não aceita ninguém. É verdade, não aceito ninguém. Próxima. Maxwell de Souza. Ok, o Bruno Ribeiro Nascimento. Uma pergunta mandou pra legal gente dele aqui, ó. aqui. Só complementar aqui a pergunta que ele fez, tá, ó. vai. Aí vocês fazem a próxima. Uhum. O Bruno falou assim, ó. Essa divisão entre as leis, ela é didática. Na lei de Moisés, ou seja, o Pentateuco em si, não há tal divisão. O que existe são aspectos da lei que se cumpriram em Cristo e aspectos da lei que são de validade moral. Ou seja, eles continuam válidos hoje, mesmo os morais, eles continuam válidos. Só que você tem Jesus. Então Jesus ele está o tempo todo ali cumprindo a lei cerimonial. Porque ele qual que era a lei cerimonial? É o cordeiro lá no altar do sacrifício. É a festa tal para fazer tal coisa. Então, agora que você tem Jesus morto numa cruz e ressuscitado, fazendo um sacrifício, e Hebreus vai falar sobre isso, né? Sendo um sacrifício muito melhor, um sacrifício superior, ele está o tempo todo, constantemente cumprindo a lei cerimonial. Então a gente não precisa mais se preocupar com ela, porque ele está fazendo isso o tempo todo. Mas elas não ficaram anuladas, elas continuam válidas. Só que Jesus está cumprindo elas o tempo todo, você não precisa mais de uma ovelhinha. Mas a moral, ela não se cumpre assim, em Cristo no sentido de que ela se esgota. Então a gente continua seguindo ela, mas o papel dela nunca foi salvar. O papel dela sempre foi... Aí você pode falar de vários aspectos. Foi frear a nossa impiedade, ou mostrar o nosso erro, mostrar onde é que está o limite da nossa impiedade, enfim. E a lei, próxima pergunta. E a lei veio para nos condenar de fato. Sim, e como a gente não isso. conseguia e não consegue cumprir essa lei,
teve que vir o Cristo, morrer e cumprir fielmente toda essa lei. E por isso que nós somos libertos nele e não na lei. Não é a lei que nos liberta, jamais, nem pode ser, porque senão Cristo é um inútil. Né? Para que ele veio aqui, nossa, sacrificou, e você fala, oh, Senhor, mas eu estou obedecendo os 10 mandamentos aqui, né? Igual o jovem rico, né? Então você está dizendo mesmo para Cristo que ele é inútil. E essa foi uma abordagem que Paulo usou, não exatamente isso, né? Do Cristo inútil, desse título, mas ele falando sobre essa inutilidade que às vezes a gente deixa o Cristo, né? Por conta dessa fixação ou essa piração da lei, né? Complementando isso daí que você falou, o menino falou aqui, ó, como o Maxwell de Souza. Exatamente. Você ia fazer essa pergunta? Pode fazer. O Maxwell de Souza disse, como que hoje, no nosso tempo, estaremos colocando a lei no lugar incorreto na parte prática. Justamente quando eu falo assim, olha, sabe o sábado? Se você não guardar ele, você não vai ser salvo. Você está colocando a lei no lugar incorreto. Olha, é a mesma coisa que falar assim, olha, se você matar ou roubar, você não vai ser salvo. A grande questão aqui é a perspectiva das coisas, entendeu? Quando a gente fala assim que se você mata você não vai ser salvo, a gente da lente legalista, a gente está falando, se eu faço A, eu não sou salvo, se eu faço B, eu sou salvo. A grande questão é onde você está em cada situação. Se você é um assassino, se você é alguém que tem sede de sangue, que você... De novo, é a questão da tua condição. A minha condição pecaminosa é pensar o tempo todo em mim. Então é autopreservação. Por que eu roubo? Eu roubo porque eu quero me preservar de não ter alguma coisa, de passar fome, não sei. Ou porque eu sou simplesmente um cara egoísta e quero tudo pra mim. Eu tenho cobiça das coisas das pessoas. Então essa condição me revela que eu estou debaixo da condenação da lei. Então, só que aí, a partir do momento em que eu encontro a graça e a graça me transforma, eu passo a ser uma nova criatura. Então, eu vou continuar lutando com duas naturezas. Aquela que me puxa para baixo, me faz crescer mal, e o Espírito Santo me chamando o tempo todo para fazer aquilo que é bom. A partir do momento em que eu obedeço ao Espírito Santo e faço o que é bom, isso me torna alguém bom? Não. Eu só fiz aquilo que eu devia estar sendo feito desde lá do Éden. Aquilo que eu fui criado para ser. Só que agora, de vez em quando, o velho homem que Paulo fala, ele vai tomar conta de mim. Ele vai tapar os meus ouvidos para eu não ouvir a voz do Espírito Santo e eu vou errar. Isso significa que eu estou perdido? Não! Isso significa que você está lutando e que Cristo está ali com você. Se fosse assim, Davi, quantos outros exemplos, Moisés, Davi matou e matou não foi pouco, entendeu? Só que quando ele fazia isso, ele percebia o que ele tinha feito e ele caía aos pés de Cristo e falava, olha, Senhor, me salva, porque a minha condição me faz fazer o que é mal. E esse é o processo de santidade, né? Santidade não significa não pecar, mas estar contrito e buscando a Deus. E quando eu peco, isso dói dentro de mim. Exato. Eu não me alegro com o pecado. Existe arrependimento. Né? Eu vejo ainda uma outra vertente, uma outra perspectiva de colocar a lei no lugar errado, que se a gente pensa que a lei foi estabelecida por uma determinada razão, mas apenas mostrou que o ser humano é incapaz de cumpri-la e por isso a necessidade de Deus enviar o seu Filho para cumprir essa lei, eu não tenho condições, encerra aqui, eu não tenho condições de cumprir essa lei, ponto. Foi preciso que Jesus morresse por mim. Então, aplico a lei de forma errada quando eu pego a lei e coloco ela como um jugo nas costas de alguém. Também. Entendeu? Olha, a lei é tal, e aí? Você vai cumprir? Como é que fazendo? O que você está fazendo? Então eu também não entendi nada, né? Que além de eu estar subjugando uma pessoa, trazendo para ela uma pressão que não é bíblica, eu estou aplicando a lei de uma forma totalmente equivocada. Paulo vai falar, levem as cargas uns dos outros. Né? E assim cumprireis a lei de Cristo. O que ele está falando aqui? Que uma das leis de Deus é levar as cargas uns dos outros. Então, quando eu vejo que a Nayeli ela tem um determinado pecado, que ela luta com ele, alguém que comentou, inclusive, né, o Eduardo Vasconcelos, o pecado deve ser um acidente na vida do convertido. Né? É um desvio de curso, é errar o alvo, não é uma rebeldia. O pecado que te leva para a perdição é a rebeldia. Eu sei que eu estou errado e eu vou continuar assim porque eu não aceito a soberania de Deus na minha vida. Agora, o crente que está ali lutando na graça do Espírito e ele tropeça, ele erra o alvo, isso não vai fazer se perder. Né? E aí, Paulo está falando aqui, olha, para você cumprir a lei de Deus, você precisa levar as cargas uns dos outros. Por quê?
É o que a Nayeli falou, quando eu vejo alguém em pecado, e aquilo é um acidente, a pessoa está lutando, ela não é rebelde, obstinada, ela está querendo, né, obedecer a Deus, ela quer viver a vida de uma pessoa convertida pela graça, mas ela erra, qual a minha obrigação como alguém que é salvo de verdade? Se Cristo ele demonstrou a graça dele para comigo e eu não merecia, eu olho para a pessoa e falo, tá aí uma oportunidade de devolver aquilo que Deus já fez por mim. Afinal, o que importa é a fé que se expressa pelo amor. Essa que é a ideia. Então assim, Nayeli, tua dificuldade é essa? Eu, pela graça de Deus, não tenho essa dificuldade. Eu tinha uma outra dificuldade, continuo tendo ainda, mas nessa eu não tenho. Como é que eu posso te ajudar? Como é que eu posso dividir o peso do teu pecado comigo? Porque qual que é a ideia do evangelho? É que Cristo levou os pecados de todo mundo sobre os ombros. A gente já falou sobre isso em vários episódios. Empatia. É mais do que simpatia. Empatia é você, de fato, estar com o outro, né? Você chorar por aquilo que o outro está chorando, né? Você entrar, você ajudar, você ter ali uma conexão com essa pessoa. Isso é evangelho, né? Bia, vamos mandar aqui um oi. Nossa, a Cíntia está pedindo para mandar um oi pro Carlos, que é o esposo dela, que está passando por muitas dificuldades. Carlos... Beijo um oi pra você, Carlos. A gente espera que você esteja acompanhando aí, que você também aproveite para estudar Gálatas, estudar Romanos agora, e a gente vai orar por você pelas suas dificuldades. Ó, a Maria Nascimento, rapidinho, a Maria Nascimento, ela tá com uma dúvida aqui do que eu falei, é que eu falei assim que a lei, ela refreia a nossa impiedade. Aí ela perguntou assim, tá, então a lei serve para resistir ao pecado? Na verdade, eu me expressei mal, o que eu quis dizer é o seguinte, a lei, ela serve para impor um limite. Porque se ela não existisse, a gente tava, não tinha limite, a gente tava fazendo o que a gente quer. Mas como existe, é aquilo que a gente falou no começo, né? Como existe algo que falou, isso é errado, pelo menos a gente fala assim, ó, se eu fizer isso, pode ser que eu me lasque. Então, seja por medo, seja por legalismo, seja por egoísmo, seja por orgulho, a lei, pelo menos, ela existe para falar assim, ó, segura aí, viu? Segura aí, porque... Tem uma questão que a gente sempre fala também, né? Que tão didaticamente você colocou, que a lei é para você, é aquela cerquinha para você não ir pro precipício, né? Aquilo lá, olha, passou daqui, aí lascou de vez mesmo, né? Então, e aí você percebe que quando a pessoa pula a cerquinha, ela não tá fazendo isso por acidente. Ela tá sendo obstinada. A cerquinha, no caso desse exemplo aqui, né? Não que a gente não possa tropeçar, cair num buraco, isso acontece. Agora, quando eu vejo que tem a cerca, eu falo assim, não, obstinadamente eu vou pular essa cerca de propósito. Não é que tipo assim, eu tô debruçado ali, aí eu tropecei e caí. Não, mas quando eu pulei. Então, isso é obstinação. Quero mandar um abraço aqui pro Osvaldir Silva. Ó, na teoria é muito lindo. O complicado disso tudo é colocar na prática. Por isso, eu preciso continuamente, diariamente, do Espírito Santo, todos nós. Sim. E essa é a transformação. A gente muda os nossos hábitos e tal, faz algumas alterações aí na nossa rotina e blá blá blá. Mas quem transforma de fato é na verdade, é engraçado que a gente sente que o Espírito Santo está fazendo um trabalho, não quando você fala, eu tô uma semana aí sem comer açúcar. Você vai sentir quando deu uma determinada situação e você reagiu de um jeito que você jamais reagiria e você sabe que não é seu aquilo. Não foi você que fez. E isso vai acontecer em vários aspectos da vida, até a gente poderia dizer até que na alimentação, né? Não tem muito a ver só com que, eu decidi que não, cara, a transformação é um negócio que o Espírito Santo, você abriu espaço, o Espírito Santo está trabalhando e você se surpreende com as coisas que ele faz. Não, e aqui no capítulo 5, né, ele vai falar aqui dos frutos, das obras da carne e do fruto do Espírito, né? E aí você vai reconhecer na atitude da pessoa se aquilo são obras da carne ou se é um fruto do Espírito. Então, tipo assim, igual você falou, tô há uma semana sem comer açúcar. Legal, isso provoca o que em mim? Isso faz com que eu olhe para a Nayeli e fale assim, a Nayeli tá comendo açúcar, a Nayeli é pior do que eu. Isso é uma obra da carne. Agora, quando eu falo assim, nossa, eu estou uma semana, Nayeli, sem comer açúcar, eu estou com tanta energia, eu estou com tanta disposição, que eu quero servir alguém. Como é que eu posso te servir? Porque eu tenho muita saúde, eu estou muito energizado, eu quero ajudar todo mundo. Esse é o Isaac todo dia, gente. Ele senta do meu lado no trabalho, ele tá sempre assim, ele sempre quer ajudar. Nota-se as obras da carne todas as manhãs quando ela fala, bom dia, o que tem de bom? Sim, vocês estavam rindo aí, mandem mais abraços, vocês são felizes. Não, desculpa, gente, eu tô assim. Não, na verdade. Que a produção. A produção tá falando que encerrou o tempo, na verdade, né? É o seguinte: vai rolar sorteio assim, tipo, agora? Gente, mas que eficiência! Nayeli, você não vai precisar fazer isso durante a semana? Olha, mas e aí, como que vai fazer isso agora? Eu já sei, a gente faz assim, ó. Ele pega todos os comentários. Não dá para o dedo no lugar. lugar. Dá pra selecionar? Não dá? Acho que
Tipo, Pode falar. Pode falar. se tipo assim, se a pessoa sorteada não estiver enquadrada, ela já tá eliminada, entendeu? Ah. Acho que daí isso a gente vai Aí tem que selecionar. Vai sorteando vários comentários até um que tem a hashtag. Sim, Entendi. é Então verdade. dá pra gente Então ser- lembrando, gente, o comentário tem que ter a hashtag Somos Tem que Contra ter Cultura. a hashtag Somos Contra a Cultura. Senão você não participa. Vamos fazer do depois, né? Porque a gente faz com calma, não tem medo de errar. Ou você quer fazer agora? Falam Fica fora. 6. No final, a hora que vocês quiserem. Oi? Ai, Ah, vocês ah. conseguem ver pela hashtag. Então a gente vai fazer o sorteio pela hashtag. Hashtag Somos Contra a Cultura. E você diz aí pra gente o que mais te chamou a atenção nessas 13 lições da Escola Sabatina, nesses 13 episódios da temporada sobre Gálatas do Contra a Cultura. Essa nossa temporada teve por título Evangelho com E maiúsculo, né? Ou seja, o verdadeiro evangelho, não o evangelho, né? Evangelho é quando você fala assim, não, legal que Jesus me salvou, mas eu preciso ajudá-lo sendo uma boa pessoa. Isso é um evangelho, com G. E qual que é o tema da próxima Jovens. temporada que começa amanhã? Amanhã a gente vai ter... Você lembra, Bianca? O que? Tan, tan, tan. Ah, eu sei. Agora sabe, né? Bonitinha. É aquele mesmo? O quinto evangelho. Agora explica por quê. A gente sempre Você fala vai isso. saber amanhã, a partir das 15 horas no podcast. Assistem, Oba! assistem. Tá, e como é que faz? Que isso? Podcast? Como é que faz? De novo isso? Não, podcast você sabe o que é, né? Podcast você sabe que é um arquivo MP3 que você escuta no seu celular, blá, 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 blá. Acesse novotempo.com. Se não, você dá um Google lá e vai ser super fácil você entender. novotempo.com/contracultura. Lá vai ter todas as informações para você se cadastrar. Lá tem um vidinho assim. O que é podcast? Lembra que a Catherine fez? Tá explicando lá. Que é um podcast. Novotempo.com, presta atenção, novotempo.com/contracultura. Lá tem todo o nosso conteúdo. Pronto. Aí você vai ter, você pode escutar no próprio site, você clica lá no episódio que você quer, lá tem um playzinho, você pode pôr pra tocar lá no seu próprio browser. Tem um botão de download pra você baixar o áudio e mandar por WhatsApp pra quem você quiser. Tem lá o botãozinho, baixa, envia pra todo mundo lá. E tem o feed. O que é o feed? É onde você vai clicar pra se cadastrar pra poder continuar recebendo os episódios todas as semanas, de preferência todos os sábados às 3 da tarde. Então, Manda ver. Manda ver. A Nayeli mais uma vez causando, né? Quebrando a casa, batendo nas coisas. Você toca violão? Eu toco, olha aqui, eu vou cantar uma música. atividades Assim, paranormais. Chama o seu amigo, porque agora você vai ter boa música ao vivo aqui no Face da Rádio Novo Tempo. Nayeli, além de cantar, além de falar, além de ser uma boa cozinheira, uma boa esposa, Olha uma aí, excelente amiga, boa cozinheira, hein? ela toca violão, então vai. mostra Vamos o lá! Contra a Cultura é o melhor podcast do Brasil. Contra a Cultura é o melhor podcast do Brasil. Eu gostei. Eu gostei da afinação, eu gostei muito da harmonia do instrumento. Que é dissoante, né? É distoante, consoante. é consoante. Entendi. Muito bom. Tá, e a gente vai ter horário pra terminar essa live ou a gente vai Agora. terminar só quando a gurizada quiser? Não, na verdade tem tempo, tem horário, porque... Vocês são muito legalistas, gente. Quer viver na letra da lei, tá doido. É que eu tô com fome, na É verdade. verdade. Tchau, gente. Um beijo, um grande Ah, prazer, quando a né? gente fala de comida, a gente quer vazar, né? Seguinte. Você vê que não é Eu tão já legalismo. jantei. Tô muito Então chateada. você fica aí peraí, tocando pra peraí. galera enquanto a gente come. Ó, o Jonathan Negreiro de Freitas, ele tá dizendo, George Knight, um escritor, em seu livro... George quê? Knight. Knight. Não é de noite, é de cavaleiro. É. Jorge Knight. Knight. Diga. Em seu livro Eu Costumava Ser Perfeito, diz o seguinte: minha busca pela verdadeira religião... Não, esse é o título do livro. Eu costumava ser perfeito. Minha busca pela verdadeira religião. Exatamente, né? A pessoa Fala sabe que. ler, fala que... Abre aspas. Abre aspas. Uma doutrina inadequada sobre o pecado... Meu Deus, hein, Noar? Mas vamos lá, comecei a ler, vamos lá. Uma doutrina inadequada sobre o pecado conduzirá necessariamente a uma doutrina inadequada sobre a salvação. Esse é um dos fatos mais importantes que devem ser compreendidos na vida cristã. Fecha aspas, ponto. Se não entendermos a essência do pecado, iremos criar ou reinventar maneiras mirabolantes para nos justificarmos perante Deus. Somente a cruz de Cristo pode nos trazer a real noção do pecado e nos mostrar o que seu sacrifício significou para o universo e para nós. Jonathan Negreiros de Freitas. Jonathan, você não colocou a hashtag Somos Contra a Cultura. Perdeu a E Bíblia. você fez esse comentário maravilhoso
E você vai concorrer à Kiko, Bíblia? vê Sabe se a como é que é o Bia nome disso? tem É alguma- legalismo. alguma Gente, ó, pra pastilha gente mostrar que a gente convém. entendeu na prática o que a lição quis nos dizer, a gente não vai ser legalista, tá? Na verdade, a gente vai levar mais em consideração o comentário do que a hashtag, tá? Porque a gente vai demonstrar um pouco de graça, tá? Aí nesse momento, Bianca, quem usou a hashtag no comentário tá assim, mas eu usei. Aí agora você vai deixar que quem usou a hashtag vai ganhar a Bíblia. O nome disso é graça, irmão. Aceita. Pronto. É graça. Nossa, vai ser muitas grande. A gente falou no começo que é uma regra, mas já que ele quis passar essa lição, que foi o que Paulo colocou. Gente, isso aí, durante só pra todo- vocês Usem de saberem. graça para comigo. Isso só pra vocês saberem como o Isaac é. Que a gente acha que a gente tem algum poder, que a gente tem alguma opinião que vale. Na hora do vamos ver, é o Isaac manda. Por exemplo, na hora de escolher, quem acompanha sabe que os nossos títulos dos episódios, eles não são iguais aos títulos da lição. A gente faz um novo trabalho. Na verdade, o Isaac faz. Porque tudo que eu falo, ele fala, muito ruim isso aí, vamos usar o meu. Ou se a gente não gosta do título dele, ele fala, escolhe o melhor. E Aí a gente... a gente fica mal e não escolhe. Entendeu? Mas tá tudo certo, gente. Essa é a harmonia do nosso grupo, nós somos amigos. Põe louvor aí. Põe um louvor aí. Estão pedindo louvor Estão aí. pedindo Vamos louvar, então? Vamos lavar o nome de Jesus. Ô, Bianca. Eu quero... Sorteio. Não sei, Acabou? você tem Encerrou? agora? Vocês vão... Consegue Acabou? fazer? Eles vão fazer então o Ah, a gente sorteio. vai acabar com o louvor, calma. Não, mas Senão ele vai Não, acabar. pra encerrar o Vamos tempo do sorteio. Quem participou, participou. Ah, entendi, beleza. Quem não participou, não participou. Fechou a não porta quer da sair. graça. Fechou. Fechou a porta da graça. Fechou a porta da graça pra você participar Graça do e nosso paz. sorteio da Bíblia. Nova versão transformadora, que é a versão oficial do Contra a Cultura. Nada a ver, porque eu levo sempre o João Ferreira de Almeida. Mas agora você tem uma Bíblia, você use-a, tá? Aliás, eu te... Cadê? Gente, primeira coisa, não é obrigado um tipo de Bíblia só pra estudar. Não é obrigatório. sim. Pode usar qualquer Bíblia. Tá. Eu Até a posso Bíblia pegar de maçônica? volta que eu te dei? Não, aquela é minha. Graças Tá, Bia, o que você vai tocar pra mim? Gente, antes do louvor, eu acho legal a gente colocar bem rapidinho o que você... Resumão? O ponto alto pra você de Gálatas durante todos esses episódios. Strudel, guia de Strudel. Certo. Pra você, depois a Mari. Por que eu por último? Vai ser péssimo, não vou você- ter falar. Vai, né? Ai, Fala, depois- fala. O que você achou legal? Vai. Agora, de primeira também me sinto muito pressionada, Agora não você sei o que falar. Então vai, Zé. Pra mim, o que mais chamou a atenção, relendo várias vezes essa carta aos Gálatas, foi essa questão dessa ironia, de como a gente não é livre de fato, né? A gente não é livre, a gente acha que é livre porque a gente pode fazer qualquer coisa, mas a gente não consegue fazer qualquer coisa, a gente só consegue fazer o que é errado. Então, é o Espírito que nos liberta. É por isso que o título do episódio de hoje, que é esse episódio extra, né? O episódio da graça, né? Foi libertos para a liberdade. E que essa liberdade seja liberdade em Cristo, e que Cristo seja o centro da nossa vida. Como diz Paulo aqui no finalzinho, quanto a mim que eu jamais me glorie em coisa alguma, senão na cruz do nosso Senhor. Eu não vou falar tão bonito Fala, por não, favor. assim não, mas eu vou dizer que a graça faz com que eu me sinta aceita. Isso é importante. Então a gente, quando a religião ela se torna um peso de eu não consigo, eu sou muito ruim, etc, etc, e eu me sinto muito caca. E eu penso, não tem solução pra mim. A graça me abraça, a graça diz pra mim que não tem nada a ver comigo. Tem a ver com Deus, tem a ver com Jesus, tem a ver com o sacrifício dele. Então eu saio dessa temporada aceita. A salvação é minha. Boa. Eu também, pra mim, eu acho que sim, teve vários pontos altos nessa temporada. E eu coloco aqui o que Paulo disse em sua carta aos Gálatas 5:16, capítulo 5, versículo 16. Por isso digo, deixem que o Espírito guie sua vida. Assim não satisfarão os anseios da sua natureza humana. A natureza humana deseja fazer exatamente o oposto do que o Espírito quer. E o Espírito nos impele na direção contrária àquela desejada pela natureza humana. Esse é o Evangelho, esse é o Espírito Santo, totalmente contra a cultura, totalmente fora daquela média ou o que a maioria pensa. E eu por várias vezes, escutando os episódios, relendo a carta aos Gálatas, estudando a lição esse trimestre, foi a minha oração. Que o Espírito me guie e que essa minha natureza, que por mais que eu lute, ela ainda insiste em dominar,
ela seja massacrada pelo poder do Espírito Santo. Amém. Eu realmente tenho feito essa oração, espero que seja a sua também. A gente teve uma lição sobre o Espírito Santo, né? Depois daquilo, eu comecei a me relacionar melhor com o Espírito Santo. Foi uma coisa É tão verdade, libertadora pra foi mim. mesmo, foi muito libertador. Deixou de ser um Deus desconhecido, né? Deixou de ser um Deus desconhecido, exatamente. E aí eu acho que depois, com o estudo da palavra e tal, eu comecei a chamar mais o Espírito Santo pra minha vida. Isso foi muito significativo. Eu queria mandar um salve especial pro José Pedro Pérez Júnior, porque ele perguntou pra mim se pode usar a Bíblia maçônica. E aí? Qual que é? Bom, a Bíblia maçônica não é uma Bíblia. Ela falou que pode usar qualquer Bíblia. Tá aí. Mas é que eu adoro vocês, gente. Vocês entram no clima, isso é muito mágico. O Fernando Fox falou de novo assim, ó. Componham músicas com os títulos das lições que vocês criam. O Pastor Grávido ou o Cristo Inútil? Como seria a música do Pastor Grávido? Né? A gente poderia tentar. Era uma vez um pastor... Vai. Era uma vez um pastor grávido. Que não sou eu, no Acabou, caso. não apesar vai de nada, parecer. não mais nada. Tá, Bianca, o violão é teu. Ah, é meu? Que eu não toco nada. Fala aí pra gente o título que mais chamou a atenção. E os títulos são muito legais, assim. A galera gosta do diferente e tal. Fala o título que você mais gostou e também uma outra informação que eu acho bem legal antes da gente terminar essa live. Fala por onde você conhece a gente. Foi da Rádio Novo Tempo? Foi do podcast? Legal. Né? Foi através do nosso site, né? novotempo.com/contracultura, onde você conheceu Contracultura, né? E onde, depois que você conheceu, você continuou numa outra mídia e tal, ouviu na rádio, depois foi pro podcast. Fala aí pra gente ter até essa noção aí de onde você tá ouvindo a gente aí do Contracultura. Que música que você quer que eu toque? Paulo estava ávido, ele era o pastor grávido. A pessoa tá criando, você tá entendendo? Tá, quem você sabe tocar? Não sabe tocar nada. Vamos lá Pega então. aqui, ó, produção. Produção que é o meu marido. Capotraste. Capotraste. O que é? A única música que a gente sabe. Qual que é? Que é aquela... Rendido aos teus pés? Exato. Não é Rendido aos Teus Não? Pés, não. Mas é o Eu Me Rendo. Ah, sim. Espero que o Leonardo Gonçalves não esteja assistindo essa live. Ó, já tá no tom. Eu vou clamar, pois tudo vem de ti, e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, eu sou a me guiar. Qual que é o acorde? Pode, eu sei. Não sei. Tudo pode mudar. Ah, agora sim. Meu amor jamais me deixará. Eu preciso aprender esse acorde. Tanta. Não, peraí. Acha aí, produção, a cifra da música pra nós. Acha aí, Isaac, no seu celular, a Cadê? cifra. Mas quem que vai jantar não vai estar Eu no tom? quero. Como é que é o nome da música mesmo? Eu me rendo. Me rendo. Por quê? Que não vai? Vai estar assim. Não vai Coloquei tá. no contraste. Ah. Vai pro couro. Eu me Cadê? rendo. Qual parte que tá aqui? Ah, não é, né? Não é esse aqui? Não. Tudo. Não é esse? É. Não, Não, não Nascer. é esse coisa. Não é esse. É do Vai pro Leonardo? coro então. Eu Aqui, me aqui. rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo. Eu me rendo aos teus pés. És tudo
coração tá pedindo. Te vou clamar. Pois tudo vem de ti. Tudo está em ti. E esse não é meu tom. E o meu? Você acha que o meu é esse aqui? Não é? Eu descobri. A Erika falou que não valeu porque o Isaac não tá cantando Não cantou. direito. Agora eu acho que eu saquei Agora que eu não conheço a... muito bem a música. Toca um corinho aí, o Isaac vai fazer um solo do corinho. Pra gente encerrar com um clássico. Isso que eu vou te fazer aí, corta essa parte. Ah, eu sei, ó. Bianca! Oh, gente, que dó. Enquanto você vai achando o tom aí, Bianca, Sorteado! eu queria falar um negócio pra Ediane Almeida. Parabéns, você ganhou uma Bíblia. Ediane! E agora? Sim, hein? Coisa, eu Tem que sei entrar em qual, contato com eu ela. sei qual é o... Tem que entrar. Tá, aí a gente vai entrar em contato com você, pode ficar tranquilo. Essa Bíblia Um vai chegar nas suas abraço mãos. para o Gabriel Marciano. Tá fazendo 15 anos hoje, é isso? Ah, é? Acho que é. Hoje é aniversário, isso mesmo, gente. Desculpa, tô meio lenta. Parabéns, Gabriel. Vamos lá. Parabéns pra você. Uma mesma. Ah, você quer que eu toque? Ué. Bianca, excelente tom. Parabéns pra você. Não, pega o tom. É isso, tom. Não é. Parabéns pra você. Isaac, sua vez. Nessa data querida. Bianca. Muita Todo mundo. Muitos anos de Eu ainda tô procurando um acorde. Esquece que essa música acabou. Um Se beijo. você achou o acorde, manda nos comentários. Só um minuto, um beijo pra minha cunhada que tá me assistindo. Ai, que querida. Fran, beijo. Beijo na minha sobrinha linda, maravilhosa. Ai, tchutchuca. Coisa, né? Ó, já encerrou, a galera tá até indo embora. Ah, eu ó. sei, eu Eu já sei. tô cansada Na verdade, a já. gente tava Mas com 60 beleza. pessoas, já tem 80. A É, música já tá O puxando a galera. acorde Continua. X é na forma de AM, Lá menor, Bianca. Um acorde X é na forma de... Ah, será? É a M, acho que você tá tocando em FM, não? Não, eu acho que é Ré menor. Gente, como que eu esqueci no IM, a nossa música oficial? Sim. A nossa música Ah, você vai oficial. comer? É isso mesmo? Não, Então a gente reparte vai o pão, encerrar pão. aqui o negócio aqui. Gente, então é isso aí, tá? A gente quer terminar essa live dizendo que nós nos encontramos no final da temporada de Romanos. Ah, vai ter live de novo? Ah, claro! Quinto... Como é que é o nome? O quinto evangelho. O quinto evangelho é o nome da nossa próxima temporada, tá bom? Começa amanhã. Não sei, talvez a gente tenha que fazer antes, porque vai acabar no ano novo, né? Ah, live, Tem né? Natal, tem ano novo. Então Verdade. é bem Vai provável ter que a que gente. ser bem antes, na verdade. Vai ser ou na primeira ou na segunda semana, final de semana de dezembro. A gente vai ver certinho e passa as datas nos episódios. Quem que tá com a boca vazia? Termina a live. Queridos, muito obrigada pela participação de vocês. Queridos, é ridículo de falar, parece muito falso, É, mas não, não, é de amados. coração. Amados, Paulo, né? Amados, graça e paz esteja A convosco. todos os nossos pod-ouvintes, que a graça de Deus e o amor de Jesus A gente fica Cristo, nosso Senhor. muito feliz de vocês terem acompanhado, de vocês terem participado. Essa é a nossa motivação, na verdade, que a gente estude em conjunto. A gente não sabe mais do que vocês, a gente sabe igual, a gente está aprendendo um com o outro e a gente espera encontrar vocês em todos os nossos próximos episódios e nas nossas próximas lives. Beijo do gordo. Beijo pra vocês. E eu vou achar minha